Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você. Uma reflexão de 9 de novembro, cuja leitura do dia em 1 Coríntios 7, em Isaías 50 a 53. Pega a sua Bíblia, vamos conversar sobre a sublime profecia de Isaías 53, que nos diz assim na santa e poderosa palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Nós temos João 3,16, aquele que é considerado o texto áureo da Bíblia, por tão bem resumir o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas do final do capítulo anterior, a conclusão de Isaías 53, no chamado último dos cânticos do servo e ápice do livro, nós temos um dos textos mais grandiosos de toda a Bíblia, revelando a mais sublime profecia messiânica, abordando inúmeros aspectos da obra redentora de Cristo. Não é à toa que o texto inspira muitas canções. Uma delas nos diz assim: ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele para satisfazer o Criador, ele morreu.
para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. E várias outras músicas. Várias outras músicas. Os inimigos matam o servo, cujos sofrimentos e morte são pelos pecados de outros, não de si mesmo, mas o Senhor o dá vida, novamente. Uma observação aqui. Ao contrário que alguns que se dizem cristãos têm dito e embasado seus argumentos com o pensamento de boa parte de teólogos judeus, o que é um absurdo, a Igreja Apostólica primitiva, nascente, ela sabia de que esses versos sobre o servo sofredor eram profecias sobre Jesus, o Cristo de Deus, e não do povo de Israel, como alguns falam. Qual é o exemplo que nós temos mais claro disso? É o exemplo de Filipe explicando esse texto ao eunuco etíope. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, o texto aqui que ele leu dos versos 5 em diante, 5 a 8, né, praticamente, falando do servo sofredor, Jesus. A igreja entendia isso, tá? Então, não tem argumento para justificarmos de que Isaías 53 não se fala de Jesus, porque fala de Jesus. E ele próprio diz isso, vive isso. Nós vamos ver aqui na palavra, explicando a Bíblia, pela própria Bíblia, que essa sublime profecia de Isaías 53, ela fala sobre Jesus. Lembra que eu comentei que desde o verso 13 do capítulo 12? Por quê? Versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado em muito sublime. Ou seja, depois do muito sofrimento, ele foi exaltado. Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Verso 2 do capítulo 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O que nós vemos aqui? Que o seu aspecto foi de alguém desfigurado. Desfigurado. Marcos 15, 17 a 19. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. Coroa de espinhos na cabeça, espinhos grandes, grossos, fortes, que cravaram no crânio e fizeram o Senhor sangrar. Bateram na cabeça, feriram na cabeça, pancada na cabeça. João 19, 1 a 3. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. O açoite, com a chicotada na ponta, pedaços de ossos, que ao bater na pele, arrancava por bater. Foi dilacerado, as costas dilaceradas, todo ensanguentado. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça, e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Jesus foi surrado, torturado. Jesus ficou desfigurado. Pensa em alguém que foi surrado, todo ensanguentado, de cima a baixo, rosto inchado, olho inchado, pele rasgada, dilacerada. Pensa. É interessante que João apóstolo, meus filhinhos, o discípulo que Jesus amava, né? Como ele diz, a Bíblia diz que João era aquele dos discípulos que estava ali diante da cruz, a ponto de Jesus falar com ele para que ele cuidasse de Maria. Ele contemplou Jesus assim, todo surrado, todo desfigurado. É interessante, lembro-me que quando Jesus ressuscitou, os discípulos não imediatamente o reconheceram. Interessante, né? Por quê? Creio que naquele momento, assim, imediatamente após a ressurreição, ainda não estava plenamente, fisicamente reconhecível, por conta de ter sido desfigurado. Mas, voltando a João, ele viu Jesus assim, mas ele teve uma visão maravilhosa. Apocalipse nos narra do Cristo glorioso. Ele não viu mais os olhos inchados do Senhor, mas ele viu seus olhos como chamas de fogo. Ele não viu mais a sua cabeça ensanguentada, mas ele viu os seus cabelos mais brancos como a neve. Ele não viu o seu rosto inchado e desfigurado de alguém que foi surrado, mas ele viu o seu rosto resplandecendo mais do que o sol ao meio-dia. Ele não viu mais os seus pés furados, mas ele viu os seus pés como um latão reluzente. Ele não viu
Não que não tenha visto o furo, mas ele viu como latão reluzente. Ele não viu apenas as mãos furadas. Ele viu ali as marcas, mas ele viu as estrelas nas mãos do Senhor. Ele pode ter sido desfigurado, mas ele é o Cristo glorioso. Esse Cristo glorioso é que nós vamos contemplar. Se ele ter sido desfigurado tiver algum valor para nós. Versículo 15. Assim borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. A aspersão do sangue, ela também é sobre os gentios que o contemplam. A aspersão, o termo aqui borrifará, algumas versões traduzem de forma diferente, mas o termo ele quer dizer, é o termo hebraico nazar, que significa jorrar, salpicar, borrifar. Está falando da aspersão do sangue. A aspersão do sangue, ela tem valor também sobre as nações, sobre os gentios. Ou seja, a aspersão não era para substituir o sacrifício no rito judaico, mas era sendo apenas sacrifício sobre os judeus, mas a aspersão do sangue também sobre nós, gentios, ok? Sobre as nações que o contemplam. Romanos 15 a 21. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo fazendo referência ao versículo 15 de Isaías 52. Verso 2 do capítulo 53, na parte A, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Isso mostra que a sua manifestação ela aconteceu mesmo diante das dificuldades na prejudicada linhagem de Davi. Isaías 11:1 diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Tronco da ideia de algo que está ali praticamente sem vida, tá? E aqui vemos a raiz na terra seca, nos mostra essa dificuldade em surgir. Por quê? Porque a partir do exílio, a partir da divisão do reino, a linhagem de Davi, ela foi teve ali suas complicações. Num dado momento foi até quase extinta. Lembra de Atália, né? Que tentou exterminar, mas o seu neto ficou escondido por 6 anos junto ao sacerdote, e para que ele pudesse assumir o reinado bem jovem, né? Eu comentei isso em alguma reflexão, mas teve o exílio, mas mesmo assim, mesmo em meio a tantas dificuldades, o renovo surgiu. E Apocalipse 5:5 declara claramente que Jesus é a raiz de Davi. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, fazendo menção a essa raiz aqui, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos.
No versículo 3, a parte B do versículo 2 já mencionei, quando mencionei o 14 do capítulo 52, mas no versículo 53, na parte 3, 53, na parte versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus foi rejeitado amplamente pelos judeus. João 1, 10, 11. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Os seus não receberam. Ele foi rejeitado por conhecidos. Mateus 3, 53 a 58. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus foi rejeitado pelos familiares. João 7, 3 a 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus foi rejeitado pelos discípulos. João 6, de 60 a 66. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aí eu te pergunto, vai ficar reclamando que as pessoas te rejeitam? Vai ficar reclamando que você não recebe a atenção das pessoas? Vai ficar reclamando que as pessoas não dão bola para você? Que não compram suas ideias? Vai ficar reclamando? Na parte B do versículo 53, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Jesus, ele foi experimentado em dores, não apenas as físicas, que eu mencionei, tá? Quando eu falei dele ter sido desfigurado. Mas Hebreus 4,15 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, experimentado nas fraquezas, sofreu com a fragilidade da natureza, da humanidade, né? Jesus sofreu com as adversidades da vida. Hebreus 2, 14, 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus sofreu com a injustiça. Lucas 23, 13 a 25. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, e os magistrados e o povo, disse-lhes: havemos apresentado este homem como pervertedor
do povo, e eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos a Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Injustiça. Sofreu injustiça. Jesus sofreu com a humilhação. Lucas 18, 31 a 33. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no filho do homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Sofreu com humilhação e sofreu com a separação espiritual. Marcos 15, 33 a 37. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A criação ficou indignada em ver a morte do Criador. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele experimentou a perda da comunhão plena que eternamente ele tinha com o Pai. E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, que foi: está consumado, expirou. Vai reclamar dos seus sofrimentos? Vai reclamar dos sofrimentos das adversidades da vida? Vai reclamar das tentações? Vai reclamar de quando você for injustiçado? Vai reclamar da humilhação que você sofre? Vai reclamar da tua vida espiritual, daqueles momentos que você se percebe numa ausência de Deus? Vai reclamar do teu sofrimento? Tem certeza? Tem certeza? Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nos mostra que a cura veio por ele. Mateus 8, 16, 17. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Uma observação aqui: de fato, essa profecia foi cumprida conforme Mateus nos relata, mas não é base para o triunfalismo evangélico de que não podemos ficar enfermos ou que o Senhor tem a obrigação de nos curar. Tá? Verso 5 e parte B do verso 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, nossos pecados estavam sobre Jesus. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Parte B do versículo 5, quando diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós vemos que a paz com Deus, ela veio por seu sacrifício. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrei-me também de Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vendo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. O castigo que nos traz a paz. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora fomos conduzidos ao aprisco do Senhor. 1 Pedro 2, 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora, nós fazemos parte da grei amada, do rebanho de Deus. Estamos no aprisco do Senhor. Parte C do versículo 5, parte B do versículo 6 e o versículo 8, nós vamos ver que ele cumpriu a pena como nosso substituto. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados por causa dele. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Ou seja, ele sofreu por nossa culpa. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele pagou o preço. Jesus cumpriu a pena como nosso substituto. Os nossos pecados não ficaram impunes. A dívida que nós tínhamos
contra Deus foi plenamente paga por Jesus naquela cruz. E a cédula de dívida que era contra nós, diz-nos aqui Colossenses 2, verso 13 a 15. E quando vos estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Versículo 7, vemos que voluntariamente ele aceitou a culpa. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Mateus 27, 12 a 14. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Versículo 8. A sua vida foi entregue, da opressão e do juízo foi tirado. O texto lá de Isaías, que o etíope, meu eunuco etíope lia, dizia que ele não teve ali o direito a um julgamento correto, né? Da opressão e do juízo foi tirado. Ele se entregou por nós. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, ou seja, ele morreu a nossa morte. João 10, 14 a 18. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. A mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Verso 9, na parte A. Nós vemos que sua sepultura foi no túmulo de um homem rico. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Mateus 27, de 57 a 60, diz-nos assim: de um homem que tinha tudo a perder, abriu mão de status para defender a Jesus no Sinédrio, no julgamento do Sinédrio. Ele não foi a favor, e depois ele se apresentou a Pilatos para tomar o corpo do Senhor, tendo risco de perder tudo, a posição que ele tinha, mas ele esperava o reino. Mateus 27, de 57 a 60. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Esse sepulcro novo, aberto em rocha, era só para rico, né? Era o túmulo, digamos assim, dos ricos. E Arimateia, sendo rico, fez isso pelo Senhor e cumpriu assim a parte A aqui da profecia do verso 9. E a parte B diz: ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Nós vemos que o Senhor morreu injustamente. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano.
Versículo 10. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, ele foi o sacrifício, ofereceu-se como sacrifício que satisfez plenamente a justiça de Deus para o perdão dos nossos pecados. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E versículo 11, na parte A, nos diz que ele alegrou-se no fruto do seu trabalho. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A parte B do versículo nos diz: com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E finalmente, versículo 12. Versículo 12, na parte A, nos diz, mostra que a obediência foi recompensada. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Ok? Porquanto derramou a sua alma na morte. Além de Filipenses 2 a 15, 5 a 11, onde nós vemos Cristo Jesus sendo forma de Deus, não teve por usurpação, mas esvaziou-se em si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vemos a obediência que foi recompensada aqui na parte A. Isso na parte A. E na parte B do versículo, porquanto derramou a sua alma na morte. Vemos que Jesus muito se angustiou. Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice.
Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E a parte C do versículo nós vemos que malfeitores estavam ao seu redor, quando diz, e foi contado com os transgressores. Tem tanto sentido de que ele morreu como um transgressor, né? Sendo punido no nosso lugar, mas era uma profecia de que os malfeitores estavam ao seu redor. Lucas 22, 37. Porquanto, vos digo, Jesus mesmo dizendo, tá? Que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Então Jesus mesmo diz que Isaías 53 está falando dele. Mateus 27, 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E ainda no verso 12, na parte D, nós vemos que Jesus entregou-se completamente pelos pecadores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Talvez aqui, o interceder pelos transgressores pode passar a ideia de que Jesus ele orou por aqueles, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Podemos nos lembrar disso? Sim, podemos. Que ele intercedeu pelos transgressores que o estavam matando, tá? O executando, sim. Mas lembra que Jesus ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Então, quando o texto diz que intercedeu pelos transgressores, eu me lembro além de Jesus ter orado por eles, tá? Mas eu vejo também de que a sua morte foi uma morte intercessória por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, de 6 a 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Para mim é incontestável que a sublime profecia de Isaías 53, ela trata da obra redentora de Cristo. Cristo que veio ao mundo, humilhou-se em forma humana. O Verbo encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sofreu, em tudo foi tentado. Padeceu sofrimentos ali dos diversos que eu falei com você. Sofreu as rejeições que eu falei com você. Padeceu tudo o que sofreu, sofrendo tortura física, emocional, entre aspas, uma tortura espiritual, de ter sido separado de Deus por causa dos nossos pecados, porque foi feito pecado no nosso lugar, porque tomou a maldição que era nossa. E os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se os nossos pecados estavam no Senhor, e o Senhor estava fazendo ali um sacrifício vicário, substituindo a mim e a você, fazendo a expiação pelos nossos pecados, logo, o Pai não poderia estar com ele. Ele perdeu, naquele momento da expiação, a plena comunhão perfeita, eterna que ele tinha com o Pai. Depois, claro, voltou a tê-la, porque o Pai o considerou sem culpa, o ressuscitou. Mas, naquele momento da expiação, ele também sofreu a tortura, digamos assim, espiritual.
por nossa culpa, para satisfazer a justiça de Deus. Os nossos pecados não foram absolvidos, mas nós fomos descondenados, porque Jesus sofreu a morte que era nossa, no nosso lugar, o despejar da ira de Deus sobre ele, de todos aqueles que nele creem. Então Jesus sofreu o que sofreu naquela cruz para perfeitamente salvar, por meio da sua obediência, aqueles que nele creem. É disso que fala essa sublime profecia da salvação em Jesus, da mensagem da cruz, da obra redentora, do castigo que nos traz a paz, do servo sofredor que, como um cordeiro mudo, foi ao matador dar a sua vida por aqueles que nele creem. Mas como então, já que essa é uma sublime profecia da obra da cruz, como então, e se essa obra da cruz é sobre aqueles que nele creem, como então eu ser participante dos efeitos dessa obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário? Versículo 1, Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, correspondendo em fé à pregação do Evangelho. Primeiro, crendo em Cristo, versículo 1, na parte B. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Por quê? Porque o braço do Senhor foi revelado ao enviar seu Filho unigênito. O braço, o agir, o poder de Deus foram manifestados à humanidade quando ele manifestou, revelou o seu Filho à humanidade. Quando Jesus veio à humanidade nos salvar na cruz, Deus estava revelando o seu braço. Eu preciso crer nessa revelação do braço do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, nos salvou. Eu preciso crer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso crer nisso. Mas eu preciso também confiar nisso. Porque João 12, 37, 38. E ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 1 aqui de Isaías 53. Só que o que acontece? Ainda que muitos sinais fossem feitos diante deles, eles não criam, eles não tinham fé. E talvez muitos sinais de que Deus é real você já tenha testemunhado. Talvez muitos sinais do agir de Deus na sua vida você tenha experimentado. Talvez milagres do Senhor você tenha até contado testemunho diante da igreja, do agir de Deus, dos sinais. Mas lá no fundo, mesmo diante de tantos sinais, você não confia em Jesus como teu Salvador. Você não confia que aquilo que Ele fez por você é suficiente para te salvar. Talvez você não confie que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você não confie nisso, que isso é suficiente. Talvez você fique à espera de algo mais. Talvez você fique à espera de um derramar do Espírito Santo na sua congregação, para que você então confie que Deus ali está e você então considere que você está no lugar certo, salvo.
Talvez você fique na expectativa do sinal de ver as curas acontecendo ali. Ou talvez na sua vida você não tenha experimentado, porque você não confia de fato que Ele é Deus. Talvez você não confie de fato que você foi salvo por meio, pela graça de Deus, por meio da fé. E essa salvação pela graça por meio da fé não vem de você, mas é um presente de Deus. E aí você tenta fazer coisas para acrescentar a sua fé, para que você então se sinta salvo. Você precisa de mais um sinal e você não confia. Você não confia que Jesus é o teu Salvador. Mas também é necessário, além de crer em Cristo, confiar plenamente em Cristo. Em Cristo. E não no que os teus olhos veem. Em Cristo. E não no seu pastor. Na igreja onde você congrega. Na linha doutrinária que você segue. Mas em Cristo. Na pessoa de Cristo. Na obra redentora de Cristo. Em Cristo. Mas também, terceiro, comprometendo-se com Cristo. Romanos 10, 16, 18. Uns até confiam, creem e confiam, mas não se comprometem. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Não tem obedecido ao Evangelho. Talvez esse seja o seu caso, que esteja separando Jesus Cristo dos seus ensinamentos. É preciso crer em Cristo, de que o braço do Senhor foi revelado, manifestado. Deus deu o seu Filho ao mundo. É preciso confiar nele, não precisar de sinal mais nenhum, a não esperar sinal mais nenhum, e não se chegar a ele por causa de sinal algum, e não esperar em algo mais, mas plenamente confiar nele e comprometendo-se com ele em amorosa obediência aos seus ensinamentos. É dessa forma, correspondendo em fé à pregação do Evangelho, dando crédito à pregação do Evangelho, é que você e eu tornamos a sublime profecia de Isaías 53 fielmente, ponto por ponto, cumprida no sacrifício de Jesus para a salvação de todo aquele que nele crê, é que ela tem efeito sobre nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.